Se você tem oportunidade, saia um pouco dos concursos. Porque tudo que você aprende te ajuda a aprender outras coisas. Então, se eu não estou diretamente bitolado em ver direito constitucional, direito administrativo, português, todas aquelas disciplinas que tradicionalmente são cobradas, eu começo a estudar e eu começo a encontrar coisas que me dão prazer. O estudo que você faz, o estudo volitivo, o estudo que você faz por vontade, ele é muito melhor. Ele é muito mais simples. E ele exercita também o seu cérebro para te dar um certo repertório. Exatamente. É a mesma coisa, o repertório da língua portuguesa. Qual que é o melhor repertório? Você lê livros, lê coisas que você vai aprender a escrever de maneira correta, porque você leu de maneira correta. Tanto que, o que acontece? Eu tive... meus pais nunca foram ricos, mas eles sempre foram muito preocupados com a educação. Então, eu sempre estudei em escolas boas, nunca foram as melhores da cidade, mas eu sempre estudei em boas escolas, e na minha casa sempre tiveram livros. Eu não lia muito livro, mas desde molequinho eu lia Gibi da Turma da Mônica. Eu adorava também. Então hoje, o que acontece? Eu bato o olho numa palavra, você não precisa saber a regra, você sabe que está escrito errado. Por quê? Porque você leu aquilo 1 milhão de vezes. E se aquela palavra tem uma letra errada, você sabe que ela está errada. Você olha na hora, bate, tá errado. E você já resolve o problema, por exemplo, de ortografia, que muitas pessoas precisam estudar. Quando é que eu uso S? Quando é que eu uso Z? Quando é que eu uso M, N? Intuitivamente, você já sabe aquilo. Que é um dos mecanismos, por exemplo, que ferramentas de idiomas como o Duolingo usam. O Duolingo trabalha por exposição para que você, lendo, falando e trabalhando com aquilo, você consiga reconhecer sem necessariamente você saber a regra gramatical. Então, o repertório que você adquire por meio de estudos paralelos que você faz, nem todo mundo vai ter esse tempo, ele é fundamental, porque você estuda por vontade, e quando você estuda por vontade, você aprende com mais tranquilidade, essa tranquilidade que você aprende, aí sim vai servir não como conhecimento para o concurso, mas vai servir como substrato sobre o qual o conhecimento do concurso vai se assentar. Faz sentido, Lu? Total. Essa questão aí de você estar adquirindo repertório, buscando as coisas assim. Você sentiu que em algum momento você também teve um insight desse? Eu tive que... Eu acho que eu até falei aqui na última vez que nós conversamos que o finalzinho da minha faculdade de Direito eu fui mãe. E aí eu fiquei 6 meses fazendo trabalho em casa. E eu senti justamente isso, eu comentei justamente isso, que eu tive que repor isso quando eu fui estudar para concurso. Então, eu não estudei, assim, eu não fui direto para material de concursos. Eu estudei mesmo pelo livro, o início dos livros. Isso foi fundamental. Voltou eu tinha que repor esses fundamentos. E o fato de eu ir até esses fundamentos e começar, depois sustentou todo esse tempo de estudos. Então, é importante a pessoa ter essa visão e esse autoconhecimento de saber como ela está em relação aos estudos, para que ela veja o que ela precisa complementar ali, agregar como um repertório, para que ela consiga estudar para concurso, que é um estudo diferente. E esse papo está explodindo minha cabeça. Eu acho que assim, porque faz sentido. Mas tem uma coisa aqui, vamos falar um pouquinho, entrando um pouco mais em técnicas propriamente dita. A pessoa que quer começar, beleza, ó, tá linda essa conversa, o cara tá assistindo a gente. Como é que eu começo? Eu quero dar o start. Talvez eu não esteja tão avançado, mas vamos lá. Depois de escolher o concurso, seria montar um cronograma? O que vem nos primeiros passos ali? Área, planejamento e execução. São esses 3 pontos mais importantes. Se a pessoa ela passa ali 2, 3 horas entendendo quais são as áreas, quais são os requisitos de cada área. A partir disso, ela entende quais são as disciplinas que mais são cobradas na maior parte dos concursos. Ela cria um planejamento ou um cronograma a partir disso e não precisa perder o juízo por causa de planejamento no início. Muita gente acaba travando nessa hora. Pegar as disciplinas que são mais cobradas e colocar na sequência. É o melhor? Não, mas é o primeiro e você vai se sair bem com ele. Perfeito. E a partir daí você começa com a execução. E a execução, ela também é muito simples. Eu pego o meu material, enquanto eu estou consumindo meu material, eu produzo ali um material por meio do estudo ativo. Produzi esse material, vou resolver questões para ver se o que eu estudei pode ser trabalhado na vida real e depois eu simplesmente vou manter isso por meio de revisões e questões. Essa é a essência do trabalho. Eu estou há 10 anos falando sobre isso, mas a essência do trabalho é mais ou menos essa. E essa aí, essa formulazinha, ela funciona para concursos 100% introdutórios, concurso. Nível superior. Qualquer concurso. Entendi. Qualquer concurso. As pessoas muitas vezes, elas viram e falam assim, tá, Fernando, mas meu concurso é X. Eu falei, eu não me importo. Porque o cérebro funciona do mesmo jeito. Obviamente, você vai ter que fazer adaptações? Vai. Pode ser que o seu concurso, por exemplo, seja um concurso mais voltado para a área de exatas. E se você tem mais cálculo, a parte teórica do seu conteúdo vai ser menor do que a parte prática. Porque quando a gente fala de disciplinas
de exatas, que são disciplinas que eu chamo de disciplinas mais procedimentais. Você tem uma parte menor que você tem do conteúdo em relação à parte que você tem na prática. E vice-versa. Se você vai estudar muito direito, a parte conceitual é muito maior. Então, tem muita coisa que envolve. Mas a essência é a mesma. Por quê? Porque o cérebro é o mesmo. E nós somos muito mais parecidos do que diferentes. Então, quando as pessoas aceitam que, na verdade, existe uma boa forma de você estudar e existem formas de você evitar problemas comuns por meio dessa prática de estudos, cara, a gente é infinitamente mais feliz. Mas a pessoa, ela quer o quê? Ela sofre de um negócio que eu ouvi muitos anos atrás, que se chama síndrome do floco de neve. Conta isso pra gente. Eu acompanhava um autor que falava sobre finanças pessoais. E ele criou, pelo menos foi a primeira pessoa que eu ouvi falar nesse termo, síndrome do floco de neve. O floco de neve, ele é uma estrutura que é única. Não existe um floco de neve igual ao outro. E os flocos de neve são estruturas maravilhosas. Quem nunca tiver visto, procura no Google que vale a pena. Infelizmente, no Brasil, a gente tem muito pouca neve. Qual que é a ideia dele? Todo mundo que vai tentar resolver um problema acha que é especial. A partir do momento que você aceita que você não é especial, a sua vida muda, porque você entende que soluções padronizadas resolvem 99% dos seus problemas. E eu acho que as pessoas, elas perdem o foco no ser prático, no fazer o que funciona. Sim. As pessoas querem reinventar a roda o tempo todo. Ou talvez, às vezes, a pessoa está procurando algo de errado para justificar. E, na verdade, é só ela persistir naquilo que é básico. Sim, exatamente. Porque persistir é difícil. Persistir é difícil. Na verdade, uma das coisas mais difíceis que tem. Aí fica, não, tem algum problema, é porque eu não sei o quê, é porque... Não é nada. É só você continuar fazendo o básico, persistir, que vai chegar o momento. Exatamente. E o floco? A síndrome do floco de neve é exatamente isso. A pessoa, ela começa a estudar e eu viro para ela e falo, olha, essa é a estrutura que você precisa para estudar. Ah, mas eu não me importo qual que é o seu concurso. Essa é a estrutura. Eu penso isso, né? Obviamente não falo, mas no fundo da minha alma é isso que tá suando. Ele bate no dente e volta. Exatamente. Não sai. Tá bom. Mas faz do jeito que eu te falei que vai dar certo. Ah, mas o meu concurso... Então, a pessoa que sofre da síndrome do floco de neve, ela acredita que a circunstância dela é diferente e que ela precisa de alguma coisa nova. No momento da gravação desse vídeo, milhares de vídeos do Pablo Marçal explodiram no país, né? Caramba, e Pablo Marçal é uma figura muito controversa, mas tem um vídeo dele que é genial. Ele tá num daqueles eventos dele, gigantes, né? Aí a pessoa... Justifique antes de falar do Pablo Marçal. Exatamente. Não, é pela comédia, É pra rir, galera. Isso, exatamente, é pra rir. E aí, num desses vídeos, a audiência tá lá fazendo perguntas, aí a pessoa vira pra ele e fala assim, não, então deixa eu contextualizar a minha situação. Ele fala, não, começa com como. Começa com como que se eu precisar eu pergunto. Aí a pessoa, Pablo, mas eu... Não, vai direto pra pergunta. Então, por quê que ele faz isso? Por que as pessoas que trabalham com uma grande quantidade de pessoas fazem isso? Porque os problemas são padronizados. Quem tá começando tem sempre os mesmos problemas. Quem tá começando tem problema de constância. Não sabe como estudar. Acha que precisa de motivação. Acha que precisa estudar 8, 10 horas por dia. Então são sempre os mesmos problemas de procrastinação, de quantidade de horas, de planejamento, da execução básica dos estudos. Soluções padronizadas resolvem sempre os problemas dos iniciantes. O problema do iniciante é um problema de execução. A maior parte dos iniciantes não passa tempo suficiente com uma solução para que ele possa ver resultados. E tempo suficiente é mais que uma semana, tá, gente? É um pouquinho mais. Um pouquinho mais. No caso dos concursos é um pouquinho mais. Uma semana, não tá rendendo. Tal. Então, assim, quando a pessoa entende que ela precisa entender o modelo, seguir o modelo, e isso é importante porque a maior parte das pessoas também não segue o modelo, é conhecer o modelo, seguir o modelo e resistir na sequência do modelo, essa pessoa ela vai conseguir aquilo que ela quer. O William Douglas tinha uma frase que é só passa quem não desiste. E, obviamente, concordo, né? Só passa quem não desiste. E o que está embutido aí? Que a pessoa ela precisa resistir durante tempo suficiente, reprovação suficiente, para entender o processo, entender o que está dando errado e ajustar a rota para que ela possa alcançar aquilo que ela quer. E o iniciante ele tem esse problema. Ele tenta fazer uma coisa por uma semana, 2 semanas, e isso não é só no estudo. Ele tenta fazer aquela coisa durante 2 semanas, aquilo não funciona. Ele faz o quê? Ele pula para outro método. E começa do zero. Quando ele começa do zero, ele começa a fazer, inclusive, material do zero. Voltar começa passos. tudo de novo. Isso acontece com tudo. Isso acontece com dieta, com atividade física, com estudo, com negócios. Isso acontece com absolutamente tudo. Porque a gente quer ver o resultado imediato. Se eu fiz aquilo em 2, 3 semanas e não deu certo, eu acredito que deve haver algum problema de execução. E como há algum problema de execução, eu preciso mudar o método. Nem sempre isso é verdade. Às vezes o que falta é paciência. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.